Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com mais um episódio da nossa série de podcast, Desvendando a TSAX, a certificação que transforma a segurança automotiva. E eu estou aqui com o Alexandre e a Luciana da consultoria Wiseplan. Olá, como que vocês estão? Tudo bem, Rosa, e você? Legal, tudo bem por aqui também, tudo ótimo, obrigada. E o nosso quarto episódio, né? Nós vamos debater e falarmos um pouco dos principais cases e lições aprendidas. É isso? Sim, exatamente, Rosa. Esse é um ponto Legal. importantíssimo, né, para a gente poder falar e a gente poder trazer esse conhecimento, né, que a gente tem a respeito desse assunto, que é um assunto novo, né? Pouca gente ainda conhece, é uma coisa muito nova ainda, né, e muito específica, né? Então a gente quer trazer esse conhecimento, essa bagagem que a gente tem aí para a gente poder tirar dúvidas aí do pessoal. Legal. Bem, eu vou começar fazendo uma pergunta para você, Ali. Quais foram os principais cases de adequação da TSAX que a Wiseplan atuou? Perfeito. Bem, nós estamos atuando, né, com a Saks, né, desde 2019, né, que foi um pouquinho antes da pandemia. A Saks, né, ela começou em 2016, 2017 lá na Alemanha, e aí a partir de 2018, 19, né, mais especificamente, ela chegou aqui no Brasil, né? Em 2020 ela era para entrar com muito mais força, mas aí em virtude da pandemia, né, as coisas acabaram retardando um pouco, mas depois, né, agora a coisa está voltando, né, entrar nos trilhos aí, andando bastante, né? Falando um pouquinho aí dos nossos cases, uma coisa bacana é que ao longo desse tempo a gente pôde pegar empresas, né, apoiar, né, de uma forma estratégica e de uma forma parceira, empresas dos mais variados segmentos aí que atende a cadeia de fornecedores das montadoras. Então nós pegamos aí desde empresas que atuam com segmento de peças e componentes, né, as sistêmicas, né, como o pessoal diz, né, empresas que atuam com projetos, empresas que fazem desenvolvimento de software, que atuam com propaganda e marketing, empresas que fazem outsourcing de recursos humanos, pesquisa de mercados, né, e outras, né, outros segmentos aí também, né? E isso daí foi muito legal, né? Que trouxe, né, uma bagagem bem grande para a gente, né? Para a gente poder atuar de uma forma mais assertiva, né? Um outro ponto que também foi muito legal foi de que nós tivemos a possibilidade aí com esse advento aí do trabalho remoto, né? Da gente poder atender empresas de outros estados, né? E de outras regiões do Brasil também. Então a gente atende todo o Brasil, né, para poder apoiar aí na adequação da TSAX aí. Legal. E Alexandre, nessas empresas que vocês atuaram, teve alguma particularidade em alguma dessas empresas? Teve, né? Assim, esse é um ponto muito interessante. Quando a gente faz a adequação do sistema de gestão, cada empresa ela tem as suas particularidades. Como são segmentos diferentes, né? Cada empresa, pelo seu porte, pelo seu core business, né, que atende a montadora, ela tem as suas respectivas particularidades. Uma dessas particularidades, são empresas que a gente pode dividir em empresas nacionais e multinacionais, né? Em alguns casos, nós pegamos algumas empresas sistêmicas, né, que têm unidades no mundo inteiro, né? Então, empresas que têm a sua matriz na Europa, como nós pegamos, né, algumas empresas que têm matriz na Itália, matriz na Alemanha, matriz no Japão, nos Estados Unidos, e ela tem um sistema de gestão global, né? Então, essa é uma particularidade que a gente tem, porque, assim, às vezes a gente tem a possibilidade da empresa nacional que ela não tem nenhum sistema de gestão e a gente implementa o sistema de gestão do zero, e também, né, nós temos esses modelos de empresas que já têm um sistema de gestão fora do Brasil, e nós precisamos conectar esse sistema de gestão com o sistema de gestão que ocorre em outros países, em outras regiões. Pegando um exemplo, existem empresas, por exemplo, que ela já tem, por exemplo, uma política de segurança da informação, e essa política ela é global,
né? Então, ela tem que se adequar, a política daqui do Brasil, ela tem que se adequar a essa diretriz global para poder estar, né, mais conectada, né? Esse sistema de gestão ele tem que estar alinhado às outras unidades. Além disso, nós pegamos empresas aqui no Brasil também que têm unidades de negócios diferentes, que têm plantas diferentes, né? Nós temos um caso interessante até de uma empresa que ela é uma holding, né? E ela certificou duas empresas que elas ficavam inclusive no mesmo prédio, né? E só que eram empresas completamente diferentes, sistemas de gestão diferentes. Outro caso que nós pegamos também foram empresas que elas ficavam dentro da montadora. Então existia uma parte do nosso sistema da TSAX que ela fala a respeito de segurança física, né? Então, aí a gente não está falando da segurança física do prédio da empresa, mas dentro da montadora, né? Então, cada caso é um caso, né? E aí a gente vai aprendendo e trazendo todo esse conhecimento e agregando cada vez mais valor, né? Entendi, complexo, bem complexo. E Sim. Lu, falando sobre as auditorias, como que elas ocorrem? Olha, normalmente, Ró, ela dura em torno de 2 dias e meio, tá? Isso não é uma coisa exata, né? Mas o que a gente, das auditorias que a gente veio, passou até hoje, dos nossos clientes, em torno desses 2 dias e meio, né? Sendo que 2 dias é para a verificação mesmo dos requisitos do EDA, né? Da conformidade, verificar conformidade ou não conformidade relacionados aos requisitos. E meio-dia ali, que é uma reunião de encerramento do auditor com os envolvidos, né, da empresa que participaram da auditoria, para poder falar como foi o resultado aí e apresentar as NCs que podem ter ocorridos aí, observações, NCs menores, maiores, né, e para ele poder explicar aí, ao longo da auditoria ele já costuma explicar um pouquinho ali se teve algum apontamento ou não, mas ele vai explicar mesmo nessa reunião de encerramento. E aí, por isso que a gente conta aí em torno de 2 dias e meio. Né? Só complementando, fazendo uma conexão, né, entre isso que a Lu falou com aquilo que eu falei anteriormente, a gente conta aí mais ou menos 2 dias, né, por unidade de negócio, tá? E mais meio-dia para essa reunião de encerramento, tá? Entendi, bacana. É importante pontuar, porque tem particularidades aí, Sim. importante para as empresas que vão passar por essa certificação e pela auditoria. Uhum. O que ocorre após a auditoria? Bem, essa é uma pergunta interessante também, né, que muita gente tem feito, né, que é o pós-auditoria, né? Então, o que acontece? Após essa reunião de encerramento, né, que a Lu pontuou, mais ou menos de 2 a 3 dias, o auditor ele manda, né, para o cliente um relatório, né, da auditoria, né, relatando ponto a ponto de todos os processos que foram auditados, e mais, quando existe, né, as eventuais não conformidades, eles mandam uma outra planilha chamada CAP, que é o Corrective Action Plan, né, que é o plano de ação corretiva, onde ele coloca nessa planilha, ela é dividida em 4 partes, onde você tem as não conformidades maiores, as menores, as observações e as oportunidades de melhoria. Nessa planilha você tem uma coluna onde ele coloca uma numeração, né, das não conformidades, uma outra coluna informando qual foi o item do VDA que deu a não conformidade, e aí uma terceira coluna informando qual foi a não conformidade que foi dada com relação qual foi o apontamento que foi dado da não conformidade acerca daquele item. Depois o que acontece? Ele envia isso para o cliente, e o cliente tem que fazer o quê? Preencher com um plano de ação. Né? Nesse plano de ação, é meio que um 5W, um H, né? Que ele vai ter que informar o que ele vai fazer, qual vai ser a medida de contorno, né? Quem vai fazer, quando vai ser feito, quem vai fazer, né? E principalmente essa questão das datas é muito importante, ele informar até quando que essas correções serão efetuadas. A partir do momento que ele finaliza esse relatório com as não conformidades, ele marca, né, uma nova conversa com o auditor para apresentar o plano de ação corretiva, para ele receber a aprovação do auditor. Então, ele vai chegar para o auditor e vai dizer, olha, essa daqui são as ações que eu vou fazer para corrigir
essas não conformidades. Você está de acordo? Ele vai dizer sim, manda bala, pode fazer. E aí ele vai ter um período, né, para poder fazer essas correções de até 3 meses. Caso seja necessário mais de 3 meses, ele vai precisar informar o porquê que ele precisa de mais de 3 meses para fazer essa correção, né? Normalmente, ele fazendo isso dentro dos 3 meses, né, ele finalizou, ele marca, né, uma nova auditoria com o auditor, e aí, né, ocorrerá essa nova auditoria, mas sendo mais pontual, ou seja, ele vai auditar somente os pontos da não conformidade. Feito isso, o auditor auditou e ele verificou que está ok, né, ele atualiza, né, o status lá no portal da NX, né, mudando o rótulo, né, da TSAX de provisório para definitivo, e aí ele passa, né, ter essa validade de 3 anos, e aí ele encerra o processo, né, e aí a empresa passa aí, né, a ser certificada oficialmente na TSAX com o rótulo definitivo. Legal, bacana, bastante informação aí. E agora, Lu, quais as dicas importantes no processo de pré-auditoria? Certo, vamos lá. Então, isso acontece, essa pré-auditoria que a gente fala, esse processo que é antes da auditoria, antes de fazer a reunião de kick-off, né? Então, o que o cliente precisa, né? Ele precisa ter a planilha do VGA toda preenchida, né? Ela tem vários campos ali que precisam ser preenchidos com diversas informações. Então, precisa ter essa planilha do VGA traduzida para o inglês, assim como todos os documentos, sejam documentos normativos, procedimentos, instruções, os documentos relacionados ao processo e as evidências, né? Que são tudo aquilo que ele comprova que ele realmente fez o que o VGA pede ali, né, dos requisitos, então ele vai comprovar através dessas evidências, tudo separadinho ali por item do VGA, né, e todas as informações, inclusive os documentos, eles precisam estarem aí traduzidos para o inglês. Tudo que vai ser enviado para a certificadora antes deles realizarem a auditoria são esses documentos, só que todos traduzidos em inglês. Isso, fazendo um parênteses aqui, né? Isso daí faz parte do nosso trabalho também como consultoria. Da WisePlan, a gente inclui isso também no nosso pacote aí de consultoria também, né? Fazer a tradução e já deixar tudo pronto, né? Para o cliente já poder submeter para o órgão certificador. Que legal, muito bacana. E, Ale, você poderia nos falar sobre algumas lições aprendidas e relevantes que você presenciou nas auditorias? Sim, sim. Isso daí é uma pergunta também legal, todo mundo, né, faz, né? Quais são os principais pontos aí que foram dados, né, que o auditor ele apontou aí como não conformidade? E os principais que a gente pode elencar são o detalhamento, né, da matriz de risco. Então, isso daí é um ponto que pega bastante a questão da matriz de risco. E aí, nessa matriz de risco, você tem, né, o chamado CID, que é o tripé da segurança da informação, onde você tem a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade. Então, isso daí ele tem que estar apontado, né, ao respectivo risco. Né? Outras coisas também, a falta de descrição de cargos e funções, isso daí é um outro ponto que ele pega bastante também, né? Outro ponto que pega também a identificação, né? Você ter uma planta, né, da tua localização, né, com os pontos de monitoria de câmera, né, onde está sendo feita a monitoria, principalmente aonde você troca informações, aonde você envia e recebe os seus dados, né, para a montadora, e também, né, o teste de intrusão, que é o chamado pen test. Né, essas coisas, né, são os 4, 5 pontos aí principais que a gente tem visto nas auditorias, que sempre os auditores têm apontado e têm sido os principais pontos aí de não conformidade das empresas. Legal, muito bacana, bastante informação aí para todos nós. Bem, nós chegamos no final, né, dessa série de 4 episódios aí do nosso podcast da certificação de SACS. Obrigada por vocês se juntarem a nós nessa jornada. Eu gostaria de agradecer a WisePlan, a Luciana e o Alexandre. Obrigada. Imagina.
A gente agradece a oportunidade aí com vocês. Legal, muito bom. E agradecer a todos os envolvidos que proporcionaram a gente conseguir concluir esse projeto do podcast. Parabéns a vocês aí pelo trabalho que vocês vêm desempenhando com a certificação de SACS nessas empresas, tá bom? Obrigada. Ok, perfeito, Rosa. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Ok, Até uma tchau, próxima. tchau. Até a próxima.